1950. Eu falei da Luciana, e da Luriane e do Marcelo, esqueci da Nathalie, né? A Nathalie está de férias. A Nathalie só vem dia 6 de janeiro. Vai descansar, ela precisa descansar um pouco, então ela vai ficar na casa da avó, mãe da Luciana, e um pouco na casa da tia, a minha irmã. Então ela só vem em janeiro, se Deus quiser. Ore pelas férias, que seja um tempo reparador, né? Que ela possa voltar fortalecida para mais um ano e com os planos do Senhor mais presente na sua mente e no seu coração. Deus tem planos para a vida da Nathalie. Irmãos, Salmo 116, abra comigo lá, Salmo 116, a partir do verso 12. Nós vamos ler do verso 12 até o verso 19. E este último hino, com certeza foi o Senhor que conduziu, porque hoje à noite nós iremos pregar uma mensagem com o título Igreja, celebre os benefícios do Senhor. Deus tem abençoado esta igreja? Sim ou não, irmãos? Deus tem beneficiado esta igreja, tem olhado para esta igreja durante este ano? Com certeza. Então nós precisamos celebrar os benefícios do Senhor. Igreja, celebre os benefícios do Senhor. Verso 12, quantos acharam do Salmo 116? Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Pagarei os votos ao Senhor. Agora, na presença de todo o seu povo, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O Senhor deveras, ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Vamos repetir esse último verso. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Pai Santo, Pai de amor, queremos agradecer o Senhor pela tua santa e bendita palavra. E o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o meu coração e o coração dos meus irmãos seja uma terra fértil nesta noite, para receber a semente preciosa que vem da tua palavra. Que possamos ser desafiados, enriquecidos, que possamos ser despertados, como o último hino que cantamos nesta noite. Igreja alerta. Que a tua igreja continue alerta, te servindo, desperta para fazer a obra e o trabalho do Senhor. Pai, nos ajuda a olhar para os grandes benefícios que o Senhor tem feito em nossa vida, pessoal, familiar e eclesiástica. Não são poucos, e que estes benefícios possam nos levar a celebrar e consagrar a nossa vida ao Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O hino 402, ele tem como título A Escrava Resgatada ou Escrava Resgatada. Nós sabemos que este hino é uma alusão à igreja. Este hino traz 3 mensagens, podemos dizer, acerca da igreja. Esse hino fala que Jesus comprou a igreja. Esse hino fala do servir da igreja ao Senhor em gratidão. E este hino também fala
de que o Senhor trouxe esperança à igreja. Quando fala do comprar do Senhor, a letra diz assim: eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu, não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Pois agora que sou tua, sem jamais a ti perder. Jesus comprou a sua igreja com seu precioso sangue. Mas o hino também fala da gratidão da igreja. A igreja, ela deve ser grata a Jesus. E ela deve, em gratidão, servir aquele que a libertou. A letra diz: quero, meu Senhor, servir-te, grata e só por te viver. Quero receber teu jugo, em teus passos caminhar, e só a ti me subjugar, ou só a ti eu me subjugo. Essa é a gratidão da igreja. Em gratidão, a igreja quer servir ao Senhor. Mas a letra também fala de esperança, porque a letra vai dizer: vou contigo em paz morar, eis que estou aqui na terra, esperando o teu voltar, levarás então a escrava, que no céu vai habitar. De maneira tal me amaste, que por mim, Senhor, morreste, para remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Amém? Esse é o quadro da igreja, meus irmãos. Este é o quadro da igreja. O que é ser igreja? Ser igreja é ser um povo liberto. Ser igreja é pertencer a Jesus Cristo. Ser igreja é ter certeza que um dia irá morar com Ele, com Jesus, com seu remidor, com aquele que a comprou. Então, como igreja de Cristo, jamais nós podemos esquecer dos benefícios do Senhor por nós. E como igreja de Jesus, nós devemos celebrar esses benefícios que o Senhor tem nos dado. O salmista aqui, ele escreve um salmo de gratidão. É um salmo de louvor e adoração ao Senhor, pelos cuidados do Senhor, pelas boas mãos do Senhor sobre ele, pelos milagres do Senhor na sua vida. Ele começa o versículo 1 com gratidão, e ele vai terminar o salmo com celebração. Ele celebra tudo aquilo que o Senhor fez a ele. Ele celebra os benefícios do Senhor. Mas o salmista, aqui também, meus irmãos, ele é enfático em dizer algo. Ele é enfático em dizer para nós que deve haver uma resposta dos beneficiados. Deve haver uma resposta daqueles a quem o Senhor tem beneficiado. Ele mesmo, no seu coração, na sua particularidade, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu posso dar ao Senhor? Ele está nos ensinando de que os benefícios que Deus tem dado a nós, eles devem ser correspondidos da nossa parte de alguma forma. Eles não podem ser esquecidos. Interessante que ele diz: todos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Os benefícios, meus irmãos, que nós achamos extraordinários. Benefícios como uma cura, benefício como uma salvação, o benefício como um livramento. São benefícios que, aos nossos olhos humanos, nós achamos extraordinários. Mas ele está dizendo todos os benefícios, os ordinários também. O que nós podemos pensar em um benefício ordinário?
Será que o fato de nós nos reunirmos aqui, que é algo que talvez possa parecer para nós tão costumeiro, tão familiar, cada domingo à noite eu vou para a igreja, mas estar aqui é um benefício do Senhor. Estar aqui, podendo cantar, podemos cultuar, ouvir a palavra, é um benefício do Senhor. Quem nos trouxe aqui foi o Senhor. Talvez benefícios na nossa particularidade, de você levantar de manhã, escovar o seu dente, tomar o seu café todos os dias, que para nós parece algo tão ordinário, tão costumeiro, tão normal, mas não é. É dádiva do Senhor, é graça do Senhor, é bondade do Senhor. Então o salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Ele quer, eu creio, nos levar a pensar de que esses benefícios do Senhor devem mexer em nós de alguma maneira. Os benefícios do Senhor, eles não podem passar em nossa vida sem que mexa no meu coração, sem que haja uma mudança na minha vida. Os benefícios não podem ser esquecidos. Os benefícios do Senhor não podem passar em minha vida sem que esses benefícios me aproximem do Senhor. Que darei eu? O que eu posso fazer? Por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Olhando um pouco para a vida do salmista hoje à noite, nós iremos ver que os benefícios que o salmista adquiriu do Senhor são semelhantes aos benefícios da igreja de Jesus. Versículo 13, amados irmãos. Ele vai dizer: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O salmista, ele está celebrando os livramentos do Senhor. Ele está celebrando o cuidado do Senhor sobre a sua vida. E ele diz: eu tomarei o cálice da salvação. Ele vai ofertar ao Senhor uma oferta de gratidão. Ele vai dar ao Senhor algo pela salvação e o cuidado do Senhor em sua vida. Esse momento é um momento de júbilo no coração do salmista. É o momento de reconhecer a bondade do Senhor. E nós, olhando para o Salmo, nós vamos ver que realmente o salmista, ele tinha motivos de celebrar. O salmista, ele tinha motivo de agradecer o Senhor. Ele havia passado por momentos difíceis. Ele havia passado por momentos desesperadores. E nesse momento difíceis, o Senhor se compadeceu dele. Veja o versículo 3, que coisa fantástica. O verso 3, ele vai dizer: os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristezas. Meus irmãos, teve um tempo na vida do salmista, aonde as coisas ficaram difíceis para ele. Ele está dizendo: os cordéis, os laços da morte me apertaram. Houve horrores no meu coração. Houve angústia. Houve medo. Houve pavor. Ele chama esse tempo de angústia. Ele chama esse tempo de tristeza, de aflições. Ele está dizendo de que houve um tempo na sua vida onde incertezas bateu no seu coração. Houve um tempo na sua vida onde a insegurança fez parte da sua vida. Mas veja o que ele vai dizer no verso 1 e no verso 2. Amo ao Senhor,
porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto eu viver. Louvado seja o Senhor. Ele está dizendo que sim, houve tempos difíceis, mas nesse tempo difícil, nesse tempo de insegurança, nesse tempo de incerteza, nesse tempo de aflição, nesse tempo de angústia do seu coração, ele clamou ao Senhor. E a atenção do Senhor foi de tal forma que ele coloca essa atenção do Senhor como que se o Senhor se inclinasse para ele, como se o Senhor se direcionasse exclusivamente a sua atenção para ele. Eu senti de que o Senhor estava tão perto de mim naquele momento, como que ele estivesse inclinado para mim. E ali o Senhor me livrou e me salvou. Que coisa maravilhosa! Meus amados irmãos, como igreja de Jesus Cristo, nós não passamos por momentos semelhantes este ano. Nós não passamos por momentos onde nós sentimos inseguranças, incertezas, aflições, lutas. Quando eu saí daqui quinta-feira, eu saí daqui com o meu coração apertado, com aquela pessoa que eu mais amo, humanamente falando, a minha mãe, como se ela estivesse partindo, indo embora. Mas o Senhor se inclinou para mim. O Senhor ouviu as minhas orações, orações dos irmãos, oração de milhares, centenas de milhares de crentes que oraram. Mas essa experiência não é experiência só minha, e eu creio que também foi sua neste ano. O Senhor socorreu, e você sentiu o Senhor tão perto de você. O Senhor se compadeceu de nós, e ali Ele trouxe esperança para nós, trouxe convicções para nós. Amém? O Senhor nos libertou, o Senhor nos deu salvação, tanto salvação no aspecto físico, pessoal, quanto salvação espiritual nós temos em Cristo. E a igreja de Jesus é esta na qual o Senhor constantemente se inclina para o seu clamor. E Ele está presente, Ele sustenta, Ele renova as forças. Não é isso? Ele nos coloca em pé novamente. Esses são os benefícios do Senhor. Mas Ele, além de contar o que o Senhor fez por ele, e Ele vai falar como Ele correspondeu a esse auxílio do Senhor. Veja o verso 14 e o verso 18, como o salmista correspondeu os livramentos do Senhor, o cuidado do Senhor. Ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Verso 18: pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Verso 19: nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Uma vez que ele foi salvo, uma vez que o Senhor se compadeceu dele, uma vez que o Senhor o libertou, que o Senhor o livrou, que o Senhor cuidou dele na hora da angústia, ele decide algo no seu coração: eu vou ser fiel a esse Deus. E a maneira como que ele o acha para ser fiel ao Senhor, uma das maneiras é pagar os seus votos. Ele havia feito alguns votos ao Senhor, e agora ele quer cumprir os votos. Não significa que ele havia esquecido dos votos,
Não significa que os votos ficaram para trás. Mas ele decide de forma imediata, porque ele diz agora. É agora que eu vou pagar os meus votos. E ele não decide pagar de imediato, mas ele decide também ir até o templo pagar os seus votos. E não somente ir ao templo, ele decide pagar os seus votos na presença de todo o povo. Todos, aqueles que estão lá, eu vou pagar ali. Ele decide pagar publicamente. Publicamente. Será que há vanglória no coração do salmista? Será que ele quer se vangloriar, mostrar para os outros aquilo que Deus tem feito em sua vida? Será que há orgulho no coração do salmista? Sabe por que ele decide pagar na presença de todos? Porque ele quer testemunhar da fidelidade do Senhor a ele. Ele quer pagar no templo e na presença de todos, porque ele é uma fiel testemunha da fidelidade de Deus em sua vida. Ele é uma fiel testemunha do cuidado do Senhor em sua vida. Eu quero testemunhar da fidelidade do Senhor. Meus amados irmãos, todos nós fazemos votos, e está chegando uma data aí que nós normalmente usamos essa data para fazer vários votos, né? A passagem de ano. Um outro tempo onde nós fazemos votos é quando nós estamos passando por aflições. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Ou então, quando nós estamos atrás de uma bênção, aquele concurso, aquela prova, aquele vestibular, aquele meu filho que está fazendo tal prova, Senhor, se o Senhor der essa bênção para ele, eu vou fazer isso. Nós fazemos votos. E quando nós cumprimos os votos, o cumprir desse voto é um testemunho da fidelidade do Senhor. De que o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Mas, amados irmãos, não se esqueça dos seus votos. Porque quando nós fazemos votos, eu creio que cria no coração de Deus uma expectativa para que outros saibam da sua fidelidade. Porque aqui o salmista está dizendo, eu pagarei. Então significa que muitas pessoas naquele dia, quando ele foi pagar, ficou sabendo de que em Israel há um Deus fiel. Quando eu e você pagamos votos, podemos dizer que pessoas vão dizer de que o Deus que a Igreja Batista Bíblica serve é um Deus fiel. É um Deus que cumpre a sua palavra. É um Deus que cuida dos seus. Tem votos? Faça de imediato. Faça logo. Testemunhemos da fidelidade do Senhor. Ele quer ser fiel. Lembra da igreja de Esmirna, meus irmãos? A igreja de Esmirna, ela foi uma igreja grandemente afligida, perseguida. Uma igreja simples, injúrias, calúnias à igreja. Mas veja o que o Senhor disse à igreja de Esmirna. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, verso 9 e 10. Quantos acharam? O Senhor Jesus diz à igreja de Esmirna: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás.
Veja o que Jesus vai dizer a essa igreja. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Sê fiel até a morte. Irmãos, diante dos benefícios do Senhor, que nós possamos, cada dia desse novo ano que ainda há de entrar, ser fiel ao Senhor. Que darei eu por todos os benefícios que Ele tem me dado? Serei fiel a esse Deus. Mas o salmista, verso 16, volta a sua Bíblia lá. O salmista celebra ao Senhor pela salvação. Mas no verso 16 o salmista vai celebrar outro benefício do Senhor em sua vida. Ele vai dizer: ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras. Ele está celebrando a liberdade que ele alcançou. O Senhor cuidou dele. O Senhor soltou as suas cadeias. O Senhor soltou as correntes que o prendiam. Deu liberdade a ele. Meus amados irmãos, e não é uma grande verdade na nossa vida? Antes de sermos salvos por Jesus Cristo, nós também vivíamos acorrentados. Vivíamos debaixo de jugo de servidão. E o Senhor nos libertou. O Senhor soltou as nossas correntes. Nós éramos escravos do pecado. E o pecado é o pior patrão ou o pior senhor que existe. O salário do pecado é a morte. Paulo vai dizer, escrevendo às igrejas da Galácia: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei a meter debaixo do jugo da servidão. Ele está dizendo: fica firme, você foi liberto pelo Senhor. Vocês foram salvos pelo Senhor. E vocês foram libertos pelo Senhor. A igreja é composta de homens e mulheres salvos. A igreja é composta de homens e mulheres que foram libertos pelo Senhor. Celebre isso, meu irmão. Celebre. Se alegra. Se alegra por ser um homem e uma mulher liberta pelo sangue de Jesus. Verso 16: soltastes as minhas ataduras. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Porque o Senhor o libertou, porque o Senhor o salvou. Agora ele reafirma a sua posição de servo diante do Senhor. Senhor, eu não sou ninguém, eu sou apenas o teu servo e nada mais. Meus irmãos, isto é o melhor, eu creio que é o melhor título que um homem dessa terra pode ter. Ser servo de Jesus Cristo. O último capítulo de Deuteronômio, há um versículo que diz assim: assim morreu Moisés, servo do Senhor. Eu creio que este é o maior escrito que pode existir na lápide de alguém. Aqui está sepultado um servo do Senhor. Se o corpo de Moisés tivesse sido achado, talvez esse seria o escrito que deveria ir em sua lápide. O servo do Senhor. Então este
ele foi liberto. E agora, como liberto, ele se faz servo do Senhor. É aquele servo que foi liberto do pecado, mas agora ele tem um outro Senhor sobre a sua vida. É igual a história daquela mulher, no tempo da escravidão, que estava sendo leiloada. E havia vários homens querendo arrematá-la, comprá-la. E um homem, então, ao ver aquela cena, sabia que o final daquela jovem não seria bom. Ele pega todo o seu dinheiro, então, e compra aquela mulher. E aquela mulher cospe no seu rosto. E ele, então, pega aquela mulher, leva até um cartório e faz um título de alforria para dar a liberdade para ela. E ela, mais uma vez, cospe no seu rosto. E então ele explica para ela o que ele fez. Olha, eu te comprei para te fazer uma mulher livre. E aquela mulher, após ser livre, ela diz o seguinte: o Senhor me comprou para ser livre, agora eu vou te servir. Não por imposição, não por dever, eu vou te servir em gratidão. Faça de mim a tua serva, mas uma serva grata ao Senhor. Essa é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, irmão, ela foi comprada pelo Senhor. E ela foi arrematada pelo maior preço que existe, o sangue de Jesus. E agora a igreja de Jesus deve servir ao Senhor não por imposição, mas ela deve servir ao Senhor em gratidão. Amém? Em gratidão. E como deve ser esse seu serviço? Deve ser um serviço de entusiasmo, com poder, se sentir entusiasmado em servir ao Senhor. Quando Paulo fala da liberdade que Cristo deu às igrejas ali da Galácia, Paulo vai dizer como agora as igrejas da Galácia devem andar uma vez livres que estavam. Veja como Paulo diz como as igrejas deviam andar. Abra sua Bíblia lá. Gálatas 5. Gálatas 5. Depois o verso 18, depois o verso 22, o verso 25. No verso 16 ele vai dizer: digo, porém, uma vez livre, verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, verso 22, mas o fruto do Espírito, verso 25, se vivermos em Espírito, andemos também em Espírito. Este é o modo como a igreja de Cristo liberta deve andar. Ela deve andar em Espírito. Ela deve ser guiada pelo Espírito. Ela deve produzir fruto do Espírito. Oh, amados irmãos, quem traz entusiasmo à igreja é o Espírito. É o Espírito do Senhor que traz a motivação à igreja de Cristo. A igreja é o Espírito do Senhor que traz autoridade à igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela só é entusiasmada quando ela anda em Espírito. Lembra de Atos 1:8? A palavra de Deus diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Capítulo 1 de Atos. Capítulo 4 de Atos. Pedro e João são presos. Lembra? E são intimidados.
As autoridades dizem: vocês estão proibidos de pregar e ensinar. Vocês estão proibidos de falar em nome de Jesus, no nome de Jesus. Aquelas autoridades queriam colocar uma mordaça na boca de Pedro e João. Pedro toma a palavra. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro diz: olha, presta atenção uma coisa aqui. Não tem jeito de nós obedecermos vocês. Não tem jeito. Nós não podemos obedecer vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem conosco, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Da onde vinha o entusiasmo de Paulo, de Pedro, meus irmãos? Da onde vinha a coragem de Pedro? Sabe aquele Pedro que negou Jesus? Sabe aquele Pedro antes de Pentecostes? É um Pedro fracassado. Mas agora esse Pedro que foi habitado pelo Espírito Santo de Deus, liberto e salvo pelo sangue de Jesus, é um Pedro entusiasmado, é um Pedro corajoso. Louvado seja o Senhor. Pedro estava deixando bem claro: olha, deixa eu dizer algo para você aqui. Não há lei humana, não há decreto humano nessa terra e nenhum planeta que impeça eu de proclamar o Senhor Jesus Cristo. Porque a proclamação do Espírito Santo não depende de mim apenas. A proclamação do Espírito Santo vem do Espírito Santo da palavra de Deus, vem do Espírito Santo que habita em mim, e nada me impeça de anunciar o Senhor Jesus. Jesus disse, amados irmãos, que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja de Jesus. Não é isso? Mas é aquela igreja que anda no Espírito, guiada pelo Espírito e cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, amados irmãos, esta é a segunda resposta que nós podemos dar aos benefícios do Senhor. A primeira resposta é sermos fiéis a Ele, cumprir os nossos votos. E a segunda resposta pela libertação do Senhor é deixarmos ser usados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. É buscarmos mais a Deus, é termos mais intimidades com o Senhor, deixar o Senhor dominar as nossas vidas, porque quando porque o próprio Espírito Santo de Deus vai fazer com que nós venhamos compartilhar. Isso vai arder aqui dentro, sabe? É igual Jeremias. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus ardia no coração de Jeremias. E eu creio que a palavra de Deus ardia no coração de Pedro e João. É viver uma vida intencional com Deus. Eu estava ouvindo uma mensagem, na verdade não era uma mensagem, eu estava participando de um congresso de igrejas multiplicadoras. E eu estava ouvindo um testemunho do pastor Fernando Brandão, diretor de missões nacionais. Fernando Brandão, ele contou a história de uma irmã lá em Belo Horizonte. Na época que ele era seminarista, ele ficou na casa dessa irmã. Essa irmã, ela tinha o apelido de Irmã Preta. Irmã Preta. E então os seminaristas iam para as casas desses irmãos. E ele foi para a casa dessa irmã, e chegando lá ele teve uma surpresa. Era uma casa bem simples. A porta da casa era de lona.
Aquela lona preta, uma casa simples, de chão batido, uma mulher humilde. Mas essa irmã, meus irmãos, era uma ganhadora de almas. Essa mulher, ela tinha experiência com Deus. Era uma mulher que enfrentava dificuldades no seu físico. Era uma mulher doente. Ele diz no seu testemunho que ela morava afastada da capital, e ela trabalhava como lavadeira em Belo Horizonte. Ela levantava de madrugada para pegar o ônibus, para ir lavar roupas na capital. Mas esta irmã tinha algo na vida dela. Além de ser analfabeta, ela tinha experiência com Deus. Ela levantava de madrugada para orar com Deus, para falar com Deus. E o pastor indicou ele para ir para a casa dessa mulher, porque esta mulher era a maior ganhadora de alma da igreja. Uma mulher simples, uma mulher analfabeta, uma mulher doente, uma mulher lavadeira de roupa, morava numa casa simples, de lona. O que fazia diferença na vida dessa mulher? A sua vida de oração, a sua vida de experiência com Deus. Essa mulher, amados irmãos, ela ia nas águas mais profundas, nas suas experiências com Deus. Meus amados irmãos, eu creio que as respostas que nós podemos dar para o nosso Deus, de todo o benefício que Ele fez nesse ano por nós, primeiramente, como diz o salmista, pagarei os meus votos. Segundo, Senhor, eu sou teu servo, filho da tua serva. Ele reafirma isso, eu vou te servir. Meus irmãos, vamos servir ao Senhor, mas vamos servir ao Senhor com entusiasmo, com vontade. Não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Que o ano de 2022 nós possamos buscar uma experiência maior com Deus, para que Deus nos use para a sua honra e para a sua glória. O que o salmista disse: Senhor, o Senhor me salvou, eu vou pagar os meus votos, eu vou ser fiel ao Senhor. O que o salmista disse: Senhor, o Senhor me libertou, eu sou teu servo, filho da tua serva, eu vou te servir mais e mais. Que esse possa ser o desejo do meu e do seu coração neste ano, amém? Que esse possa ser o palpitar do nosso coração, não porque nós merecemos os benefícios do Senhor, não porque Deus nos cobra os benefícios que Ele nos faz, mas porque nós como servos dEle, nós queremos corresponder tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E a maneira que eu posso responder esta pergunta do verso 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu vou ser fiel ao Senhor, e eu vou servir o meu Deus com todo o meu coração. Que Deus abençoe as nossas vidas. Eu não sei quais são os seus planos para o ano que vem, mas que estes planos possa estar na sua agenda, no seu coração, por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossa vida. Baixe a sua cabeça e vamos orar e vamos falar com o Senhor. Soberano e eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nada tem nos faltado. Nos momentos de angústias neste ano, nos momentos de aflições, nos momentos de dores, nos momentos onde nós não tínhamos uma direção, o Senhor se fez presente na nossa vida. O Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos conduziu. O Senhor supriu as nossas necessidades. Ó Pai, obrigado pela presença do Senhor. Obrigado pelo perdão do Senhor.
Obrigado, Pai, pela Tua presença nas nossas vidas. Ó Deus bondoso, que nós possamos, assim como o salmista, em nome de Jesus, nos ajuda a corresponder a esses benefícios. Nos ajuda a sermos mais fiéis ao Senhor, fiéis à Tua palavra, fiéis à nossa vida de oração, fiéis aos nossos votos, fiéis à Igreja de Jesus Cristo. Pai bondoso, nos ajuda, Pai, nos encoraja. Pai bondoso, nos ajuda, Senhor, a servir a Ti. Não serviço, sem entusiasmo, mas nos ajuda a servir o Senhor com entusiasmo que vem do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa tomar toda a nossa vida, todo o nosso coração. Que nós possamos, meu Deus, colocar as nossas vidas para ser instrumento nas mãos do Senhor. Que o Teu Espírito domine a nossa mente, o nosso ser, e nos dê força para Te servir com todo o nosso coração. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Reanima e reaviva a Tua igreja, Senhor. Que nós possamos neste ano buscar mais intimidade contigo, buscar mais tempo de oração, mais tempo na Tua palavra, para vivermos e andarmos no Espírito, para que o fruto do Espírito seja presente na vida da Tua igreja. O amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Que esses frutos sejam notáveis na nossa vida para a glória do Senhor. E que Jesus Cristo seja honrado e glorificado, Senhor. Que muitos fiquem sabendo da fidelidade do Senhor, por meio do pagamento dos nossos votos, por meio da nossa fidelidade, como fez o Teu servo. Ele não se conteve em cumprir os seus votos em sua casa. Ele, ó Pai, desejou ir ao templo, ele desejou estar na presença de todos aqueles que estavam lá, para mostrar a grandeza do Senhor, a misericórdia do Senhor, a boa mão do Senhor sobre a sua vida, a fidelidade do Senhor. Que por meio da minha vida e a vida dos meus irmãos, que Jesus Cristo seja honrado e glorificado, seja reconhecido, meu Deus. Ó Pai bondoso, fortalece a nossa fé, anima o nosso ser para a glória do Senhor. Ó Pai bondoso, aí tudo isso nós Te pedimos, tudo isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e